Grande Expediente, vereador Márcio Patucci destaca a burocracia enfrentada pelos empreendedores. Presidente da Câmara de Porto Alegre visita Legislativo de Passo Fundo para divulgar o movimento Brasil Direito. E ainda, comércio ambulante é tema de reunião no Parlamento Municipal. As políticas fiscais, os altos tributos e a burocracia em todas as instâncias de governo são obstáculos de quem deseja empreender. No Grande Expediente de segunda-feira, o vereador Márcio Patucci falou sobre esses fatores que desestimulam o crescimento e impedem a geração de emprego e renda. O parlamentar iniciou o discurso falando das dificuldades de se abrir um negócio no Brasil. Hoje, para estar legalizada, uma empresa demora muito para realizar os procedimentos exigidos pelos órgãos públicos. Em Passo Fundo não é diferente. Por isso, Márcio Patucci quer a criação de uma frente parlamentar mista que trabalhe a burocracia. O alto tempo que se tem para a abertura de novos negócios aqui no país é, obviamente, que um dos maiores fatores que impede, com que empreendedores, empresários, eles possam estabelecer todo e qualquer tipo de comércio, empresas, serviço. Há um tempo médio que foi abordado no nosso Grande Expediente de aproximadamente 100 dias. Claro que alguns municípios, como é o caso de Porto Alegre, ou até mesmo em Canoas, na região metropolitana, onde esse tempo ele é um pouquinho maior. O que nós queremos é, obviamente, que com esse debate chamar a atenção para que em Passo Fundo, através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, nós possamos estabelecer um novo marco, novos critérios, para que esse tempo que é observado de norte a sul do país, ele não possa ser estabelecido aqui em Passo Fundo. Se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, em média 6 dias para a abertura de um novo negócio. O nosso vizinho aqui, o Paraguai, 20 dias para a abertura de um novo negócio, é absolutamente desproporcional toda essa competição, digamos assim, de forma avessa. Realmente, o excesso de leis prejudica as empresas, atrasa o crescimento e a geração de emprego e renda. Sendo assim, o grupo especial proposto pelo vereador deve unir forças para incentivar os setores do comércio, prestação de serviços, educação, saúde e tecnologia. Para você ter uma noção, aqui em Passo Fundo nós temos um polo tecnológico que ele é identificado lá na Universidade de Passo Fundo. Esse polo ele visa compreender novas ações, claro que não só no ramo da tecnologia, de software, desenvolvimentos, enfim, de inovações tecnológicas, mas também esse polo ele visa assegurar e com que a nossa cidade tenha, em toda essa sua nova matriz, em todos esses seus novos momentos, novas oportunidades de negócio. E claro que Passo Fundo, por ser esse polo regional e por termos também centros de ensino, como é o caso da IMED, a própria Universidade de Passo Fundo, outras tantas faculdades, inclusive faculdades de tecnologia, essa frente parlamentar ela vai ser um embrião de discussão, de fomento, de novas ideias e, como eu disse antes, que esse tempo, esse custo que nós temos em relação ao início de novos negócios, ele possa ser reduzido. O que nós queremos é chamar atenção para isso. Passo Fundo é uma cidade inovadora, ela tem condição de somar todos esses ativos que nós temos aí em relação ao ativo tecnológico, ativo científico e também a vocação do poder público para que esse incentivo possa ser incrementado cada vez mais. A fim de criar uma postura que estimule os negócios, o orador do Grande Expediente fez ainda uma indicação ao Poder Executivo. Como muitas vezes não existe um prazo determinado para a resposta de requerimentos feitos à Prefeitura, o pedetista sugeriu a adoção de uma central única de análise de projetos. Esse debate que nós trouxemos à tribuna é para fazer com que a frente parlamentar possa ganhar força, possa ter condição de estabelecer novas posturas, inclusive com prazos, com a simplificação de alguns procedimentos da análise de novos projetos aqui em Passo Fundo. E, somado a isso, nós também fizemos a indicação da criação de um escritório central de aprovação de projetos, onde empresário, empreendedor, que por muitas vezes queira
aprovar lá a ampliação da sua empresa, a construção de um edifício, um próprio loteamento, que todas essas licenças que são necessárias para que esses empreendimentos possam ser efetivados aqui em Passo Fundo, elas possam se concentrar num único espaço. Aquela rotina de que, olha, hoje o projeto está em tal secretaria, amanhã o projeto vai para tal departamento, isso termine. O empresário, o empreendedor, ele vai com uma única missão, de que o local do protocolo e o local de retirada da sua autorização será o mesmo. Então, eu vejo que é um momento importante de debate, é um momento importante de reafirmação de Passo Fundo como uma cidade empreendedora. Uma corrente de pensamento tem ganhado força no mundo todo. É o conservadorismo. Adepto da ideologia, o vereador Matheus Wesp utilizou o grande expediente de quarta-feira para falar sobre o assunto. O parlamentar explicou os motivos de ser favorável ao movimento que surgiu após a Revolução Francesa e destacou que os eleitores devem conhecer os posicionamentos políticos de seus candidatos. Acho que é muito importante que o eleitor, cidadão como um todo, saiba o que o seu político defende e aquilo que o seu político acredita e por que acredita nisso. Dessa forma, se nós pudéssemos determinar em um conceito as divisões ideológicas ou doutrinárias de cada um dos políticos, eu acredito que até o próprio eleitor poderia colocar o seu voto na urna de forma mais segura e mais tranquila, porque assim não se decepcionaria fazendo uma sopesação mais ou menos daquilo que o seu representante pensa com aquilo que ele vai transmitir em atos concretos. Eu me considero conservador e o conservadorismo nesse sentido é uma posição política que foi criada no século XVIII e que tem por objetivo, é claro, não ser um movimento reacionário, um movimento imóvel, imobilista, diríamos assim, que é contrário à mudança. Que esse é um equívoco que muitas pessoas têm ao analisar um pensamento conservador. Geralmente as pessoas confundem conservadorismo com algo retrógrado, algo reacionário. E o conservador ele não é contrário, por exemplo, a mudanças, como se fosse apaixonado por um tempo de ouro do passado ou quisesse voltar ao passado. O conservador é uma pessoa que tem, é claro, por princípio, a crença na realidade concreta e na dignidade das pessoas e, consequentemente, defende mudanças políticas, econômicas, sociais, desde que sejam feitas com prudência. Nesse sentido, é claro, o conservador se opõe àquele revolucionário, aquele que, por exemplo, quer que as mudanças ocorram a qualquer preço, a qualquer custo, fazendo tábula rasa do passado. O conservador não. Ele respeita a tradição, respeita, é claro, seus antepassados, suas famílias, respeita aquilo que deu certo e, conservando aquilo que deu certo, busca, é claro, progredir e chegar vivo e seguro ao futuro. Até porque quando fazemos algumas mudanças e alterações sem observarmos as circunstâncias reais, concretas e aquilo que deu certo, muitas vezes essas mudanças levam a resultados opressores, a realidades tirânicas. Por quê? Porque toda a realidade presente ela tem como fundamento de suporte o que aconteceu no passado. E, consequentemente, o conservador, é claro, busca, como falei, adequar aquilo que deu certo no passado, trazendo isso para o presente. Wesp também pontuou o recente ressurgimento do conservadorismo no Brasil e citou alguns exemplos de conservadores que lideraram o país. Vários membros do Partido Conservador no Império, Brás Florentino, Visconde de Rio Branco, Visconde do Uruguai, até mesmo Joaquim Nabuco, que foram pessoas que buscaram fazer as reformas que o país precisava no século XIX, conservando a monarquia, por exemplo, sem fazer uma tábula rasa do passado. E foi com reformas paulatinas, prudentes, que o Brasil foi avançando. E são essas reformas, por exemplo, que o Brasil precisaria nos dias de hoje. Reformas prudentes que não fizessem também tábula rasa do passado. Até porque quando o país está desordenado, desorganizado, a tentação das pessoas é quererem fazer tábula rasa, colocar tudo abaixo, acabar com os políticos, por exemplo, ou com toda a política. E não é isso que o pensamento político conservador defende. Pelo contrário, o pensamento político conservador se opõe ao movimento totalitário, coletivista, que nós popularmente chamamos de socialismo, e que busca, é claro, destruir a riqueza da diversidade, das individualidades, das características peculiares de cada um dos indivíduos concretos, subsumindo isso num todo, num leviatã estatal que acaba, é claro, massacrando as individualidades e, com isso, criando uma tirania, uma ditadura. E também o conservadorismo se opõe ao liberalismo individualista, materialista, que nós popularmente podemos chamar de mero egoísmo e que busca, é claro, sacrificar o coletivo, sacrificar o bem comum para satisfazer demandas e necessidades individuais das pessoas. Ele também citou outros países que são adeptos ao movimento. O pensamento conservador, que já teve grandes nomes na história do Ocidente, como Edmund Burke e Michael Oakeshott,
é um pensamento que está crescendo, não apenas, é claro, no Brasil, uma onda conservadora, mas em todo o país, em toda a América Latina, em todo o mundo. Nós temos também no Uruguai, no Peru, presidentes que assumiram há pouco tempo e que têm um viés político conservador. Nós temos na Áustria, na Lituânia, na Hungria, na Polônia e também no Brasil. Nós que já tivemos até o próprio Carlos Lacerda na década de 60 e que hoje temos, e até sinto orgulho de ser um dos expoentes desse movimento, uma ascensão do pensamento político conservador, que desde 1988, é importante frisar para o nosso telespectador, estava adormecido, ficando o eleitor brasileiro encurralado entre partidos patrimonialistas e partidos socialistas. E dessa forma o conservadorismo surge com uma corrente válida, forte, que não busca negar as divergências, e por isso que não é um movimento reacionário, não busca negar, por exemplo, aqueles que pensam de forma adversa. Até porque, para que o conservadorismo seja um movimento político pujante, o contraste de outros movimentos, sejam eles socialistas ou liberais, é oportuno para que com esse contraponto possamos chegar a um consenso e ao bem comum. E depois do intervalo, aprovada a moção que apoia o restabelecimento da capacidade operacional dos Correios. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. O Arquivo de Notícias está de volta com a votação das proposições da primeira plenária do mês de maio. Foi aprovada por unanimidade uma moção do vereador Ronaldo Rosa de apoio aos Correios. Como observado pela comunidade e empresários, os atrasos nas entregas das correspondências geram transtornos e prejuízos. Diante disso, o parlamentar pede que a direção da estatal restabeleça a capacidade operacional de atendimento para melhorar o serviço. As correspondências não chegam. Quando chegam atrasadas, e aqui deixar bem claro que não é culpa dos trabalhadores atuais que estão na empresa, é todo um sistema que vem sendo desmontado ao longo do tempo e que a gente precisa tomar alguma providência. Nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores duas iniciativas, uma que foi de reunir a direção local dos Correios para ouvir da direção e também dos trabalhadores o que pode estar acontecendo, para que a gente saiba exatamente de que forma que nós, como Poder Público, como Câmara de Vereadores, possamos ajudar. E outra que é uma moção, que a gente está fazendo uma moção de apoio para que a empresa, a nível nacional, se sensibilize com a questão de Passo Fundo e possa retomar o efetivo que já tivemos aqui na nossa cidade para que os serviços sejam prestados plenamente. A gente sabe que o problema dos Correios não é só em Passo Fundo, mas quem não reivindicar pela sua cidade não vai levar. Os Correios vai atender e vai começar a melhorar a sua capacidade naquela cidade que mais pressionar e que mais pedirem. Nós estamos fazendo a nossa parte para melhorar pelo menos um pouco o atendimento aqui em Passo Fundo. Essa moção nós vamos inclusive entregar em mãos para a Direção Nacional dos Correios em Brasília. E ela visa então, nós poderíamos muito bem ter apresentado aqui uma moção de repúdio pelo atraso na entrega de correspondências, pela falta de servidores, mas a gente não quis levar para o lado ruim. A gente pensou numa pauta positiva. A gente apresentou uma moção de apoio pela retomada do efetivo que já tivemos em tempos passados para que os Correios voltem a ser aqui para a nossa população o que já foi um dia. Já o desarquivamento do projeto que autorizava a criação de aves poedeiras em área urbana foi rejeitado com 12 votos. A decisão segue o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que alega que a vigilância sanitária não tem condições para fiscalizar a lei.
Nesta semana aconteceu um encontro entre autoridades dos legislativos de Passo Fundo e Porto Alegre. O presidente da Câmara da capital, Walter Naugenstein, foi recebido pelo presidente Pedro Danelli. O vereador Walter Naugenstein, atual presidente da Câmara de Porto Alegre, veio à cidade divulgar uma campanha que busca recuperar a dignidade da política. O chamado Movimento Brasil Direito já foi apresentado em diversos municípios. Eu tenho chamado isso de fé pública, né? É uma vontade de sair por aí, viajando o Estado e trazendo ideias e buscando construir consenso em cima dessas ideias. De que a gente precisa, em primeiro lugar, consertar as coisas que estão erradas no nosso país e começa por a gente se consertando cada um a si próprio, revisitando as suas ações, o seu compromisso com o meio ambiente, com a cidade, com o outro, com o semelhante. Depois, pela preservação dos bons valores. A gente precisa conservar as coisas boas. E isso significa conservar a democracia, conservar respeito, conservar justiça. A partir daí a gente vai resgatar muita coisa, como segurança para as pessoas, como valores, como a liberdade do indivíduo, que é tão importante. A partir de estabelecer esses dois valores, de consertar o que precisa ser consertado no país e de conservar os bons valores, a gente planta a base ou cria a base para o desenvolvimento que o Brasil precisa. O encontro, que oportunizou a troca de experiências entre os dois legislativos, contou ainda com a presença do ex-prefeito Fernando Machado Carrion e do ex-vereador Ivo Pacheco. O presidente Pedro Danelli disse que a Câmara de Passo Fundo também está comprometida com uma nova política e parabenizou o colega pela iniciativa. Com grande alegria que esta Casa Legislativa recebe o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, levantando esse movimento. É muito importante, eu acho que isso vai... Nós temos que fazer isso, eu acho que a função nossa, políticos, porque eu sempre tenho dito que na política existem pessoas boas que podem reverter a situação que estamos vivendo hoje nesse país e pessoas novas que poderão participar da eleição agora em outubro. Então, é um trabalho excelente e maravilhoso que deve ser seguido por muitas outras entidades ou Câmara de Vereadores. Nós temos que conscientizar o eleitor para que o eleitor vote certo, vote correto, para que nós tenhamos um país melhor no futuro. Temos oportunidade agora e essa oportunidade não podemos deixar escapar. Aproveitando o período que antecede as eleições, o presidente Walter também pediu que os parlamentares passofundenses cobrem dos deputados uma posição sobre o Pacto Federativo. O tema envolve a repartição mais justa de recursos e de obrigações entre União, estados e municípios. A maior parte dos recursos tinha que estar no município. E porque aí fica, inclusive, mais fácil do cidadão acompanhar. O cidadão está mais próximo, ele pode vir à Câmara de Vereadores, ele pode acompanhar a peça orçamentária, a execução do orçamento. A demanda por segurança, hoje em dia, é cada vez mais no município. A demanda por saúde é no município, a educação é no município, as creches são no município, a vida é no município. Não tem sentido do dinheiro grosso ir para Brasília e fazer depois o caminho da corrupção, o caminho dos escaninhos, o caminho de ficar perdido por aí, para poder chegar até em Passo Fundo, Erechim, Porto Alegre, Bagé, seja lá onde for. O dinheiro tinha que estar aqui onde é produzida a riqueza, onde as empresas daqui, onde os trabalhadores daqui, onde os profissionais daqui estão produzindo. Então, essa consciência tem que partir dos legislativos municipais. Esse também é um trabalho que, como presidente de um legislativo, eu tenho feito. Nós temos que comprometer quem quer que seja, os deputados federais, os futuros candidatos à presidência da República, os futuros senadores, com esse pacto de olhar mais para os municípios, de se aperceber que a vida está aqui. O vereador da capital do estado agradeceu a receptividade da Casa Legislativa de Passo Fundo e avaliou positivamente a reunião com as lideranças locais. Tem os grandes exemplos da história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ocupou nas páginas do Brasil sempre capítulos importantes com grandes homens. Em um determinado momento a gente veio meio que perdendo isso. Mas se olhar para cá, para Passo Fundo e para as outras regiões, tem momentos importantíssimos da vida do Rio Grande do Sul. A Revolução de 1923, que teve batalhas importantes aqui perto, os grandes homens do Estado, que depois acabaram em 23 com Getúlio Vargas, depois as grandes páginas da história. É preciso resgatar tudo isso. E isso aconteceu porque os homens públicos do Estado criaram grandes pactos e construíram grandes consensos. Eu acho que é preciso que a gente faça isso de novo. Então, a esperança que eu sempre deixo é que dessas conversas restem pactos e desses pactos frutifiquem valores melhores para a nossa sociedade.
E a seguir, comissão da Câmara de Vereadores debate nova sede da Escola Olga Caetano Dias. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. O comércio ambulante em Passo Fundo foi tema de uma reunião no Legislativo Municipal. A solicitação partiu do gabinete do vereador Patrick Cavalcante. Rosmari e Luciano estão entre os cerca de 70 ambulantes legalizados no município. Eles vendem lanches e refrigerantes há mais de 20 anos e afirmaram que a falta de um espaço demarcado para o seu veículo dificulta o trabalho. O meu problema hoje foi, inclusive todos esses anos, é o problema do estacionamento. Eu não tenho vaga garantida, eu chego lá, tem os estudantes que estacionam, eu chego, às vezes eu tenho que dar volta na quadra, ou muitas vezes eu tenho que estacionar na rua de cima, que sobe, e muitas vezes eu tenho que voltar para casa porque eu não consigo trabalhar. Até dias atrás, faz aqui um mês e pouco, 2, o que me aconteceu? Chegamos, não tinha estacionamento, estacionei um pouco na faixa de segurança. O que aconteceu? Eu fui multado, uma multa de R$195, acho que mais pontos na carteira, porque não tinha estacionamento e eu preciso trabalhar, né? Eu dependo disso. Para solucionar este problema, o representante do Democratas na Câmara está elaborando um projeto que vai regularizar a lei existente. A ideia de Patrick Cavalcante é demarcar as vagas de estacionamento para o comércio ambulante em horários específicos. Esses empresários que trabalham no comércio ambulante de Passo Fundo, eles já estão estabelecidos com seus alvarás em dias, eles têm o direito de trabalhar legalizados, né, junto ao município de Passo Fundo. Então, desta forma, nós recebemos uma demanda de alguns deles para que pudesse auxiliá-los na questão de a vaga de estacionamento a partir das 18 horas, que é o horário que está nos seus alvarás. Então, essa primeira reunião foi para ouvi-los, fazer os encaminhamentos e aí sim elaborar um projeto de lei, fazendo uma alteração já na lei vigente, autorizando então a vaga de estacionamento. Outros municípios, eu cito aqui o mais perto, é o município de Erechim, né, já tem essa demarcação de vagas, onde a partir das 17 horas até a meia-noite, das 17 horas em diante, aliás, né, é autorizado então o estacionamento para a vaga daquele profissional, daquele alvará que está ali para aquele local. Tirando, então, quem tiver lá o carro do proprietário, tem que tirar o carro a partir das 18 horas, 17 horas, para que possa, então, estar o trailer, para que esse microempresário possa gerar ali a sua renda. Os empresários apoiam a iniciativa do vereador Patrick Cavalcante e estão confiantes que, a partir da aprovação do texto, o impasse será solucionado. Estou bem esperançosa que, se esse projeto for aprovado, para mim vai ser maravilhoso, sabe? Porque eu daí até tenho intenção de repente, ampliar um pouco mais o meu negócio, tá? Porque eu sou uma das mais antigas que estou na área, né? Trabalho com a Taunerzinha, ela é antiga e eu pretendia futuramente comprar alguma coisa maior, mas devido ao problema do estacionamento eu não consegui, não me arrisquei ainda a fazer esse tipo de mudança. Com certeza vai melhorar, porque nós vamos chegar, vai ter o nosso ponto demarcado. Como minha esposa mesmo falou, nós tínhamos vontade de ampliar o negócio, montar alguma coisa maior,
né? Mas como nós não temos estacionamento, fica difícil. Então nós podemos melhorar, mas tem que ter o estacionamento. Isso já é uma briga antiga, nós já fizemos vários pedidos. Nós somos da época ainda que foi feita a lei, nós ajudamos a fazer a lei. Se tu procurar nos arquivos, tem na época que foi aprovada a lei, foi fechada a prefeitura e tudo mais. Então vai ajudar bastante, nós vamos procurar melhorar. Os parlamentares da Comissão de Cultura, Cidadania e Direitos Humanos também promoveram um encontro. Veja na reportagem qual foi o assunto discutido. A Escola Municipal Professora Olga Caetano Dias atua no atendimento de autistas há quase 2 décadas. Atualmente, cerca de 65 alunos frequentam a instituição, que ainda não possui uma sede própria. Por isso, o grupo de parlamentares discutiu 2 pautas. Uma que é o local para a escola funcionar, uma vez que o local onde funciona nos Altos da Lucas Araújo está sendo solicitado pelo proprietário. Então essa é uma pauta de curto prazo. A outra questão é uma emenda da deputada Ieda Cruz, do PSTB, destinada para a construção do novo prédio para os autistas, junto com a comunidade SEC, que foi consolidada com a ida do nosso prefeito Luciano Azevedo em Brasília, e isso então tem que ser agora começado a ser discutido, articulado, questão da liberação da emenda, realização do projeto, licitação, enfim, todos os passos que tem de curto, médio e longo prazo. A urgência de encontrar uma solução para este problema acontece porque a escola terá novo endereço. A mudança segue uma solicitação do proprietário do local, onde a instituição funciona atualmente. Embora a situação tenha gerado crise, esta é uma oportunidade para destacar o andamento das obras da sede própria. Simplesmente foi solicitado o prédio, né, em função de particularidades da própria empresa da Rádio Planalto, mas em contrapartida já foi nos oferecido outro local, então, sem dúvida, né, nós estaremos também sempre muito bem assessorados, né, pelo poder público. Mas estamos aqui também reivindicando, né, a escola nova, porque nós estamos, junto com a Alma, existe um terreno que já foi cedido pelo município, isso há mais de 5 anos, para que haja, né, o início da construção. Houve também uma verba parlamentar, então o que falta é dar o start inicial, para que possamos, né, iniciarmos a obra. Então acho que em boa hora surge, né, essa transição nossa de ir com outra escola, justamente para que junto com os familiares, os autistas, junto à Alma e demais pessoas do poder público e a comunidade em geral, tensionarmos um pouquinho mais e conseguirmos, né, a nossa tão sonhada escola nova, que possamos dar um atendimento melhor, de qualidade, não só na parte pedagógica e comportamental, mas também nas questões na área de saúde, né? Porque nós precisamos parar de ser provisórios, locais provisórios. Então, antes foi na Moron, agora na Lucas e agora querem passar nós para outro lugar. Então, nós estamos há 19 anos com a Alma, que é a Associação dos Amigos das Crianças Autistas de Passo Fundo, e nós estamos aqui pedindo a nossa escola. Nós precisamos de um local próprio, adequado para os nossos filhos que precisam de um local especializado para eles, né? Com um atendimento especializado. Desta forma, o secretário de Educação falou sobre o andamento do processo para a construção de uma sede própria para a escola. Edmilson Brandão afirmou que o novo local é melhor que o anterior. O projeto da escola já existe, está sendo finalizado, a questão orçamentária. Já começamos, inclusive, a coletar verbas para isso, né? Já temos algumas captações de recursos já realizadas. Nós precisamos agora começar a obra dessa escola. Eu acho que a escola que está sendo ofertada agora em substituição ao local onde eles estavam ocupando, do ponto de vista da segurança da criança, é melhor. E do ponto de vista da realização dos trabalhos que eles vão fazer, é bem melhor realmente. Mas eu deixei a critério da própria direção da escola, dos professores, da própria associação dos pais, né, para que possam fazer essa visita em loco, para verificar o que está de melhorias, né, que pode ser feito, enfim, mas eu acho que no fundo vai dar tudo certo. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!